Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para trabalhar um assunto da parte da Idade Antiga, a parte oriental, que são as primeiras civilizações. Para ficar um assunto mais fácil de estudar, um vídeo mais curto, eu dividi por povos. Então, hoje nós iremos falar sobre a civilização mesopotâmica. Aqui tem um breve histórico, né, sobre a Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa entre rios, porque ela era localizada entre os rios Tigre e Eufrates. É considerada o berço da civilização, pois ali viveram os povos que deixaram para a humanidade muitos legados. Os primeiros povos da humanidade viveram ali. Corresponde atualmente às regiões da Síria e Iraque. Então, a Mesopotâmia seria aquela região do Oriente Médio onde fica Síria, Iraque, Irã. Por volta do ano 10.000 a.C., os primeiros seres humanos se fixaram na região da Mesopotâmia, desenvolveram a agricultura e domesticaram os primeiros animais. O ser humano deixou de ser nômade, né, que ficava mudando de lugar, e passou a se tornar sedentário, ou seja, um povo que se fixava em um lugar só. Essa zona tinha uma terra fecunda e se estendia até o Egito. Sua extensão, quando traçada no mapa, ou seja, quando ela era desenhada, recordava a lua crescente, por isso foi chamada de crescente fértil. Então é nessa região do crescente fértil que os povos mesopotâmicos vão se fixar. Com o crescimento das cidades e das trocas comerciais, surgiu a necessidade de controlar os produtos que entravam e saíam. Assim se inicia o sistema de escrita, primeiro com símbolos pictóricos e mais tarde com desenhos mais simples. Os historiadores costumam falar que o marco, a transição da pré-história para a Idade Antiga, foi a invenção da escrita, que eu já vou falar, por parte dos povos sumérios. As características dos mesopotâmicos são sociedades hidráulicas, né? Esse é o modelo asiático e ele consiste em os povos se fixam em regiões próximas a um rio e o rio é a base de tudo, é a base da cultura, da economia, do modo de viver, tudo gira em torno daquele rio. Eles dependem do rio para viver. São agropastoris, ou seja, vivem da agricultura e pecuária, lembra que eu falei da domesticação de animais? Artesanato e cerâmica, que eram as principais práticas, o comércio, a centralização de poder e Estado, servidão coletiva. A servidão coletiva consiste em todos trabalham para um bem comum. Escravidão, essa escravidão pode ser por dívida ou por guerra. Politeísmo, ou seja, a crença em mais de um Deus. E eu coloquei entre parênteses os hebreus, porque quando a gente for trabalhar sobre o povo hebreu, nós vamos ver que eles são monoteístas, ou seja, eles acreditam em um Deus. Aqui tem um mapa mostrando como era a região da Mesopotâmia e onde cada povo que nós iremos tratar, ó, sumérios, caldeus, onde eles se fixavam, e o rio Tigre e o rio Eufrates. O primeiro povo que nós iremos falar, que são os primeiros que surgiram, são os sumérios. Possuem poucos escravos, a característica deles não é ter muitos escravos. Trabalhos feitos em metal, escultura e lapidação de pedras preciosas. Realizavam cultos e quando eles precisavam sair, por exemplo, vamos supor, eles estão rezando e acontece deles terem um imprevisto e terem que sair no meio do culto, né? Eles deixavam estatuetas que seriam uma representação deles, como se eles estivessem ali. Eles foram os povos que inventaram os primeiros veículos com rodas, além de inventarem a escrita. Possuíam cidades autônomas e independentes que foram unificadas em 2330 a.C. E, durante as cheias dos rios, construíam diques e canais de irrigação. Eles aproveitavam a cheia dos rios para criar esses canais para irrigar a plantação. Cidades que os povos sumérios habitavam eram Ur, Uruk e Nippur. Aqui eu estou falando um pouco da escrita cuneiforme e uma definição do que ela é: escrita ideográfica na qual o objeto representado expressava uma ideia, dificultando a representação de sentimento,
ações ou ideias abstratas. Com o tempo, os sinais pictóricos converteram-se em um sistema de sílaba. Os registros eram feitos em uma placa de argila mole. Utilizava-se para isso um estilete que tinha uma das pontas em forma de cunha. Daí o nome da escrita cuneiforme. Essa escrita surgiu, como eu já disse, da necessidade deles registrarem as principais transações comerciais que eles realizavam. Lembra que eu falei que o comércio estava crescendo? Então, os acádios, aqui todos os povos eu coloquei como se fossem uma linha cronológica, porque os acádios vão dominar os sumérios, os babilônios vão dominar os acádios, então tá nessa ordem. Povo guerreiro que habitava a média Mesopotâmia, como eu falei, dominaram os sumerianos e unificaram as cidades sob um só governante. Então foi um povo que teve a característica de cidades unificadas. São de origens semitas, assim como os hebreus, primeira cidade unificada, como eu falei, e a capital era Acádia. Não há vestígios dessa cidade, mas o pouco que se sabe sobre ela é que era uma cidade cosmopolita. Então havia muita diversidade cultural ali na região. Os babilônios, ou também chamados amoritas, eles fundaram a cidade de Babilônia, dominaram os acádios, os acadianos, né? Fundaram o primeiro império babilônico, que era um importante centro político e comercial devido à ótima localização que ele tinha. O rei mais importante desse império, o único também, rei Hammurabi, criou um código de leis que serviu de base para a criação de outros códigos. Outros códigos do povo hebreu, dos fenícios, etc. Lei de Talião, que é uma lei que a gente não conhece como lei de Talião, mas todos já ouviram falar a expressão, que é olho por olho, dente por dente, que prega a ideia de vingança. Após sua morte, o império entrou em decadência. Como eu disse, o Império Babilônico só teve um rei. Os assírios dominavam a arte da guerra e por isso eram conhecidos como guerreiros, conhecidos também por sua violência e cobrança de altos impostos. Habitavam a região montanhosa da Alta Mesopotâmia, onde a agricultura era quase impraticável. Como a agricultura era difícil desenvolver a agricultura nessa região, foi por isso que os assírios desenvolveram e começaram a dominar a arte da guerra, porque como eles não tinham como praticar agricultura, eles começaram a praticar outra coisa. Os caldeus. Originários da Arábia, os caldeus se uniram aos persas para expulsar os assírios da Mesopotâmia. Lembra que eu falei? Os assírios são um povo muito violento. Eles dão início ao Segundo Império Babilônico e o principal rei é Nabucodonosor II. E ele é famoso por anexar terras da Palestina e escravizar o povo hebreu ou povo judeu. Hebreu e judeu é a mesma coisa. Ele anexou essas terras e com isso escravizou o povo que ali habitava, no caso eram os hebreus. Anos depois, toda a Mesopotâmia acabou dominada pelos persas e assim permaneceu até cair nas mãos de Alexandre Magno da Macedônia. Então, a gente vê que os caldeus foram os últimos povos a habitarem a região da Mesopotâmia, né? Das primeiras civilizações, né? Porque, obviamente, outros povos irão habitar essa região. Os persas e, assim como os fenícios, os hebreus, nós iremos estudar posteriormente. Foi durante o governo de Nabucodonosor, né, o segundo Império Babilônico, que houve a construção dos conhecidos Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Aqui eu coloquei quais foram os legados que essas civilizações deixaram e aqui estão. Os mesopotâmicos são lembrados pelo Código de Hammurabi e pela contribuição em áreas como astronomia e astrologia, além da influência que exerceram sobre os hebreus, povo criado da religião judaica e que serviu de base para o cristianismo. Serve de base para o cristianismo, pois eles são monoteístas. No cristianismo é a ideia de monoteísmo, a crença em somente um Deus. Foram os mesopotâmios
que elaboraram o calendário dividindo o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, cada um em períodos de 12 horas. Então, além de inventarem a escrita, os primeiros veículos com roda, eles também inventaram o calendário. Não o que a gente conhece hoje, mas foram o princípio, os primórdios de um calendário surgiram ali. Desenvolveram ainda cálculos algébricos, dividiram os círculos em 360 graus e calcularam as raízes quadradas e cúbicas. Na arquitetura, introduziram o uso de arcos e decoração em baixo relevo. Então, a gente pode perceber que esses povos contribuíram em muitas áreas que a gente conhece hoje em dia, né? Servem de base para muitas coisas. O círculo em 360 graus é muito conhecido hoje em dia, embora a gente não se fala muito quem criou isso, quem inventou, quem descobriu. Mas foram as primeiras civilizações, os mesopotâmicos ou mesopotâmios. Aqui eu coloquei a foto de como, né, não a foto, mas a representação de como seria esses jardins suspensos da Babilônia. São construções com varandas, uma em cima da outra. Essas plantas, elas eram irrigadas por aqueles canais que eu falei para vocês que eram construídos quando haviam as cheias dos rios. Aqui tem a ilustração de como seria essa torre de Babel. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar que ela transpassava as nuvens e etc. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.